Então, pessoal, nessa semana, né, o PET trouxe para a gente uma introdução à química orgânica. E aí, para a gente poder falar sobre química orgânica, vai ser importante a gente estudar o átomo de carbono. Por que isso? Porque a química orgânica é a química que estuda os compostos constituídos basicamente, né, de carbono. Então, na sua estrutura fundamental, esses compostos vão ter átomos de carbono. Então, vamos dar uma olhada para poder a gente entender melhor o átomo de carbono lá na tabela periódica. Vocês vão perceber que o carbono ele é um ametal, por estar presente aqui na família 4A, né? E ele, por ser ametal, ele vai fazer ligações covalentes com outros ametais. Por exemplo, qualquer elemento aqui da família 4A até a 7A e principalmente o hidrogênio. Guarda isso, tá? Os principais compostos orgânicos, ou na verdade, os compostos orgânicos de maneira geral, eles fazem ligações, muitas ligações carbono e hidrogênio. E além disso, por ele estar localizado na família 4A, ele sempre vai fazer 4 ligações. Então, o número de ligações do carbono são 4 ligações. Então, voltando aqui para a folha, eu trouxe aqui então um resumo que, como o carbono ele vai fazer sempre 4 ligações, a gente vai ter algumas possibilidades para esses tipos de ligação que o carbono vai fazer. Então, o carbono pode fazer 4 ligações simples, então aqui em cada lugarzinho desse pode aparecer um elemento químico, ou pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, ou ele pode fazer 2 ligações duplas, ou então ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. Nesse caso, dele fazer esses tipos de ligação, os carbonos recebem classificações diferentes de acordo com esse tipo de ligação. Então, quando ele faz 4 ligações simples, ele é um carbono tetraédrico. Tetra lembra 4 ligações simples. Tá? Se ele estiver fazendo só uma ligação dupla e 2 ligações simples, a gente chama ele de carbono trigonal. O que quer dizer isso? Que a forma com que os ligantes vão estar aqui associados a ele, lembrando que a gente já deu uma estudada em geometria molecular, formam um triângulo, tá? Então, por isso a gente chama esse carbono de trigonal. E aí, como forma um triângulo, é interessante falar até para vocês aqui, ó, que o ângulo aqui entre as ligações vai ser de 120 graus. Lá na tetraédrica, esse ângulo é menorzinho um pouquinho, ele passa a ser 109,5 graus. Isso é só uma curiosidade, tá certo? Mas pode aparecer em algum exercício. Se o carbono estiver fazendo 2 ligações duplas, aí ele é um carbono linear, quer dizer, as ligações estão numa linha reta. E aí o ângulo aqui, obviamente, vai ser de 180 graus. Da mesma forma, quando está fazendo uma tripla e uma simples, ele é linear e o ângulo é de 180 graus, tá certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de classificação do carbono, além da classificação que a gente pode fazer com relação ao tipo de ligação. Então, outra classificação que a gente tem para o carbono é com relação ao número de outros carbonos ligados àquele carbono em questão que a gente está classificando, tá? Para exemplificar e para a gente entender isso melhor, eu trouxe aqui uma estrutura de um composto orgânico. Então, os compostos orgânicos eles são normalmente moléculas grandes, como essa aqui, e vai ter muito lugar onde vai ter essa ligação entre carbono e hidrogênio. Se o composto orgânico tiver só carbono e hidrogênio na estrutura, que não é o caso desse, porque tem aqui oxigênio aqui e nessa posição, mas se ele tiver só carbono e hidrogênio, se ele fosse só essa parte aqui da molécula, a gente chama isso aqui de um hidrocarboneto, que seria só um cara que tem carbono e hidrogênio. Mas nesse caso, esse cara não é um hidrocarboneto, porque apresenta aqui átomos de outros elementos químicos, tá? Então, voltando aqui para a ideia da classificação, a gente classifica com relação ao número de carbonos ligados ao carbono em questão, ao carbono analisado. E aí a gente pode ter carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. O carbono primário é aquele que tem um carbono ligado nele ou nenhum carbono ligado nele, tá? Já um carbono secundário, você vai ter 2 outros carbonos ligados naquele carbono e assim por diante você segue a ideia. Terciário 3 e o quaternário 4. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Eu vou pôr só as iniciais, tá? P, S, T e Q. Primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos olhar para esse primeiro carbono. Olhando aqui para todos os ligantes nele, você vai ver que não tem nenhum outro carbono ligado nele. Aqui é só hidrogênio e oxigênio. Então, como não tem nenhum carbono ligado nele, a gente fala que ele é um carbono primário, tá? Aí vamos analisar esse segundo aqui. Esse aqui, para cá tem oxigênio, para cá tem oxigênio e aqui tem um carbono ligado com ele. Então, se tiver um carbono ou nenhum carbono, o carbono também será
primário, ok? Agora vamos olhar para esse carbono aqui. Esse carbono, ele tem um carbono ligado nele para cá e outro carbono ligado nele para cá. Então, ele vai ser um carbono secundário. Da mesma forma que esse também será secundário, esse é secundário, e esse aqui, como tem um carbono só ligado nele, ele é primário. Então, essa estrutura aqui só tem carbonos primários e secundários. Mas pode ter estrutura com carbonos terciários e até quaternários, tá certo? A outra coisa importante também sobre os compostos orgânicos agora, de maneira geral, é sobre a forma de representação ou a fórmula desses compostos, né? Como eu disse para vocês, normalmente os compostos orgânicos têm cadeias muito longas, né? Muito grandes. Então, existe uma fórmula que é a mais utilizada para representar os compostos orgânicos de maneira a simplificar essa representação. Essa representação que eu coloquei aqui é a fórmula estrutural, tá certo? Estrutural aberta, está mostrando as ligações, todos os elementos. Mas se eu for desenhar, por exemplo, a molécula com 50 carbonos desse jeito aqui, eu vou ocupar praticamente a folha inteira. Então, uma das formas mais importantes de representação aí dos compostos orgânicos é essa forma aqui, ó, onde a gente faz simplesmente linhas, tá? Em zigue-zague aqui, ou puxando para cima, puxando para baixo, para representar o composto orgânico. Qual que é a informação importante que a gente precisa ter sobre a forma de linha? A forma de linha, gente, ela esconde os carbonos e esconde os hidrogênios ligados nos carbonos. E aí a gente vai sempre pensar o seguinte: se eu tiver uma forma de linha, cada vértice, quer dizer, cada encontro de duas linhas, ou cada ponta que não tenha nenhum outro elemento, tem ali o quê? Carbono, tá? Então aqui tem um átomo de carbono, aqui tem um. Nesse lugar aqui vai ter outro, aqui tem outro, aqui tem outro. E nessa ponta aqui não tem carbono, porque já tem um átomo aqui que é o oxigênio. Nessa pontinha daqui também não tem carbono, porque ela é do oxigênio. E nessa ponta que não tem ninguém é carbono. Então, toda ponta que não tem ninguém ou todo vértice é átomo de carbono, desde que não haja um outro elemento químico. E aí, os hidrogênios ligados nesses carbonos também não são mostrados. Os hidrogênios ligados com outro elemento, igual esse hidrogênio ligado com oxigênio, ele é mostrado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que olhar para cada carbono, verificar quantas ligações ele já está fazendo na estrutura e o que faltar para completar as 4 ligações. Lembra, o carbono sempre faz 4 ligações. A gente vai completar com o hidrogênio. Eu gosto de brincar assim: o hidrogênio é aquele cara ruim de bola, ele serve para completar o time, ele completa as ligações de quem tiver faltando ligações, tá? Então, eu dei uma ampliada aqui dessa estrutura para cá, tá? Basicamente é a mesma estrutura, tá faltando aqui só essa ligação. O tracinho a mais aqui significa uma ligação dupla, né? Então, entre esse carbono e esse aqui, está fazendo uma ligação dupla. Para a gente tentar pegar essa fórmula aqui, que é chamada fórmula de linha, e escrever ela na fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Eu só vou colocar a quantidade de cada elemento, eu não vou nem fazer desenho de estrutura, tá? E aí, na hora de colocar essa quantidade, é legal a gente lembrar que fórmula molecular ela vai ser escrita na sequência do Shom, que a gente fala, né? Quer dizer, primeiro eu ponho a quantidade de carbono, depois de hidrogênio, de oxigênio e de nitrogênio. Se tiver outro elemento, eu ponho aqui para frente também, tá? Então, vamos lá dar uma olhada como é que isso funciona aqui nessa estrutura. Então, eu sei que cada ponta ou cada vértice tem carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, carbono. Então, se o exercício pediu para você da forma de linha, escreva a fórmula molecular, por exemplo, o que você vai fazer? Cada ponto ou cada vértice você vai colocar átomo de carbono. E agora você vai olhar em cada carbono para ver quantas ligações ele já está fazendo e quantos hidrogênios ainda falta colocar aqui para completar as 4 ligações. Então presta atenção comigo aqui que isso é muito importante. Olha só, esse carbono aqui está fazendo uma ligação. Então, para ele completar as 4 ligações, faltam 3 hidrogênios. Então, vou colocar aqui 3 hidrogênios. Pode colocar do jeito que você quiser aqui, tá? 1, 2, 3. 3 hidrogênios. Ok, para esse cara tá bom. Esse carbono aqui, observa comigo que ele está fazendo uma ligação aqui, já tem um tracinho nele, 2 ligações, 3 ligações. Então, como ele já está fazendo 3 ligações, falta só um hidrogênio para completar as 4. Você sempre vai colocar os hidrogênios que necessitam para completar as 4 ligações. Vamos para esse aqui, ó. Esse aqui está fazendo 1, 2, conta a dupla, tá? 1, 2, 3 ligações também. Então, falta só um hidrogênio. Esse daqui também está fazendo 3 ligações. 1, 2, 3. Falta só um hidrogênio. Coloca aqui.
Já esse cara está fazendo duas ligações, ó, uma aqui, outra aqui, duas. Então coloca dois hidrogênios. O jeito que você vai desenhar esses hidrogênios não faz diferença, tá? A gente só quer contar quantos hidrogênios tem. Aqui também você só tem uma ligação, então faltam três hidrogênios. Vou colocar um, dois, três hidrogênios. Beleza? Feito isso, agora você vai contar quantos elementos de cada um tem e escrever na fórmula molecular, seguindo essa ordem, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos, se tiver. Então, como é que vai ser a fórmula molecular desse composto? Vamos começar aqui a contagem por carbono. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, a fórmula é C6. Agora, hidrogênio. Vamos contar, tem que ser todos, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3. Como hidrogênio tem muito, já vamos riscando aqui para ver quais que a gente já contou. Então, 1, 2, 3, 4. Conta esse aqui também. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, H, 12. Agora, oxigênio. Oxigênio aqui tem 1, 2. O, 2. E não tem nitrogênio, então não vai colocar nada, tá? Você só coloca aqui se o elemento aparecer na fórmula. Então, a fórmula molecular desse composto é essa aqui, ó. C6H12O2. Entendido? Vamos fazer mais um exemplo disso aqui e depois a gente vai fazer dois exercícios do PET aí para praticar essa ideia de classificação do carbono e escrever as estruturas em fórmulas diferentes. Bora lá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui, ele pergunta para a gente o seguinte, ó, qual a fórmula estrutural, molecular e a massa molar do composto abaixo. E ele me deu aqui um composto escrito na forma de linha, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa forma de linha em fórmula estrutural e em fórmula molecular. Depois a gente vai calcular esse tal dessa massa molar, que a gente vai ver como é que funciona. Então, relembrando, cada ponta ou cada vértice que não tem elemento químico é carbono. Então, coloca lá, carbono, 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 carbono. Aqui tem? Não, já tem nitrogênio. Aqui tem? Não, já tem esse hidrogênio aqui. Então, carbono, beleza? E agora eu vou completar as ligações dos carbonos com hidrogênio. Lembrando, carbono tem que fazer 4 ligações, tá? Esse carbono aqui está fazendo só uma, tem só um tracinho nele. Então, falta 3. 1, 2, 3. Esse aqui, cuidado, vamos contar com calma, ó. Já tem dois tracinhos ali para cima, então duas ligações. Um aqui 3 e outro aqui 4. Então esse cara já está completo. Se já tem 4 ligações, ele já está pronto, não precisa colocar nada. Vamos para o próximo. Esse aqui está fazendo uma, duas ligações. Então faltam 2 hidrogênios. Vou colocar um aqui, 2 ali, beleza? Esse aqui está fazendo uma, duas ligações. Então, vou colocar aqui também 2 hidrogênios. Tá? E o último tem um tracinho só, então ele está fazendo uma ligação só. Então, falta 3. Vamos colocar aqui 3 hidrogênios. Sempre completa as ligações com o hidrogênio, que faz uma ligação só, porque está na primeira família da tabela periódica. Tá? Agora, depois que eu fiz isso, eu consigo escrever a fórmula molecular, seguindo aí a regra do Shom, lembra? Eu vou contar primeiro os carbonos, depois hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, se tiver outro elemento, eu coloco na frente. Então, vamos escrever forma molecular, tá? Então, carbono tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser C5. Hidrogênio, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, H11. Agora, oxigênio. Oxigênio tem só um. Aí a gente não coloca o número 1, a gente só põe o símbolo do elemento, tá? Em química, quando não tem nada é 1, tá certo? Agora, o nitrogênio. Quantos nitrogênios a gente tem? Um só também, então só coloca o nitrogênio. Conferindo, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um oxigênio, um nitrogênio. Essa é a fórmula molecular. Aí ele pediu também a forma estrutural. Ixi, como é que eu vou fazer a forma estrutural? Segue essa estrutura que você utilizou aqui para fazer a forma molecular. Olha só, vamos contar essa estrutura aqui, ó, como se fosse uma cadeia principal. É ela que a gente vai colocar aqui em linha reta. Então a gente tem carbono, 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 carbono. Então quatro carbonos na sequência. 1, 2, 3, 4. Se tivesse ligação dupla, você coloca mais um traço, certo? Depois tem um nitrogênio com um hidrogênio, pode até colocar junto aqui.
depois tem outro carbono, certo? E aí a gente pode colocar aqui os hidrogênios. Você tem duas opções. Você pode abrir aqui e colocar as ligações todas, aí vai ficar a fórmula estrutural aberta. Ou você pode juntar e fazer simplesmente só a fórmula estrutural, sem ser aberta. Como assim juntar, professor? Aqui não são três hidrogênios? Então você pode escrever aqui assim, ó, H3, perto desse carbono. Quer dizer, são três hidrogênios ligados nesse carbono. Nesse carbono aqui não tem nenhum, então pula. Esse aqui tem dois, então você pode escrever assim, ó, H2. Professor, por que aqui você pôs antes e aqui você pôs depois do carbono? A ordem que você escreve não faz diferença, mas normalmente a gente escreve nos carbonos da ponta o hidrogênio para fora e nos carbonos do meio aqui a gente põe na frente o hidrogênio na frente dele, tá? Mas não faz diferença nenhuma na hora de você escrever. Você pode pôr aqui na frente, atrás, aqui em cima, aqui embaixo, não faz diferença. Aqui, ó, também tem outros dois hidrogênios, então H2, CH2. E nesse último tem três hidrogênios, então H3. Beleza? Essa aqui é a fórmula estrutural. Aquela fórmula ali de cima é a fórmula de linha ou de bastão. Essa aqui é a fórmula molecular. E aí, agora, com a fórmula molecular, a gente vai terminar de responder a questão. Ele pede para a gente escrever fórmula estrutural e molecular e calcular a massa molar do composto. Como que a gente vai calcular a massa molar? Toda vez que o exercício pedir massa molar, você vai fazer primeiro a fórmula molecular. Aí, então, põe os carbonos onde tem, completa os hidrogênios e conta seguindo a regra do Chon. CHON, certo? Aí fez isso, o que você vai fazer? Como esse composto aqui ele tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, para a gente calcular a fórmula molecular, você já deve ter feito isso ano passado, você vai colocar aqui o seguinte, ó, a quantidade de cada elemento que tem, tá? O oxigênio tem 1 e o nitrogênio tem 1, então tem 5 carbonos, 11 hidrogênios, 1 oxigênio e 1 nitrogênio, e aí você vai multiplicar essa quantidade pela massa atômica de cada um dos elementos. E aí onde você vai achar essa massa atômica? Você vai achar na tabela periódica, tá? Então aqui a gente tem o carbono, a massa dele é 12, observa aí, tirando da tabela periódica. O hidrogênio, a massa é 1, o oxigênio, a massa é 16 e o nitrogênio, a massa é 14. Fazendo a conta, 5 vezes 12 vai dar 60, 11 vezes 1 vai dar 11, 1 vezes 16, 16 e 1 vezes 14, 14. E aí o que a gente faz? A gente soma tudo isso. A soma disso é a massa molar ou a massa molecular, tá? Qual que é a diferença entre massa molar e molecular? É o que a gente vai escrever na unidade, mas o jeito de fazer é o mesmo, tá? Então, somando aqui, ó, 0 mais 1 dá 1, mais 6 dá 7, mais 4 dá 11. Põe um aqui, vai um lá. 1 mais 6, 7, 8, 9, 10. Então, a massa molar é 101 grama por mol. E se fosse massa molecular, professor? A massa molecular seria a mesma coisa, então o jeito de fazer o cálculo é o mesmo, só que ao invés de grama por mol, a gente vai colocar a letrinha U. Então, se ele pedir massa molar, faz desse jeito e a unidade é grama por mol. Então, quer dizer, é quantos gramas esse cara tem em 1 mol. Se eu juntar 1 mol dessa molécula, tem 101 gramas. Se ele pedir massa molecular, aí é o mesmo procedimento, só que aí a gente usa a letrinha U de unidade de massa atômica, tá certo? Agora nós vamos fazer dois exercícios do PET para aplicar o que a gente viu nessa aula de hoje. Então, o exercício que eu escolhi aqui do PET para a gente fazer é a atividade 3. Ele fala assim, ó, o corante denominado índigo foi utilizado no Egito antes do ano 2000 a.C. Na época era produzido por fermentação. Atualmente o índigo é produzido sinteticamente e toma a forma de um pigmento azul insolúvel, que se adere facilmente a fibras de tecido, como o algodão, por exemplo. A forma estrutural plana do índigo pode ser representada por... Eu pus duas aqui porque a gente vai utilizar, vai ter que rabiscar, então eu coloquei duas. Lá no exercício tem só uma, tá? Então ele deu aqui a forma estrutural plana dessa substância aí denominada índigo, tá? Lembra o seguinte, cada vértice que não tem outro elemento químico tem carbono. Então a gente pode escrever aqui, ó, carbono, 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 carbono para todo lado aqui.
A química orgânica é a química do carbono, tá? Então, cada estrutura orgânica vai ter uma quantidade muito grande de átomos de carbono. E aí a gente tem que lembrar também que o carbono ele sempre fará 4 ligações. Então, todos os carbonos que você colocou aqui nessa forma de linha, deixei até um para trás aqui, você tem que olhar quantas ligações ele está fazendo para saber quantos hidrogênios você vai colocar, tá? Então, vamos olhar todos eles e colocar os hidrogênios. A gente vai precisar disso, porque eu já vi aqui que pede fórmula molecular. Então, a fórmula molecular é aquela onde você coloca a quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro carbono, ele tem uma, duas, três tracinhos aqui chegando nele. Então, ele está fazendo 3 ligações. Falta um hidrogênio. Esse aqui também falta um. Esse aqui também falta um, ó. 1, 2, 3. Esse aqui, ó, o detalhe. 1, 2, 3, 4. Não falta nada. Esse aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Não falta nada. Já aquele ali de cima tem 1, 2, 3. Então, falta um hidrogênio. Coloquei ali, certo? Vamos seguindo, olhando todos os carbonos, tá? Esse daqui, 1, 2, 3, 4 já foi. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 já foi. O de baixo aqui a gente já olhou. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 já foi. 1, 2, 3, 4 tá pronto. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 também. Da mesma forma aquele ali, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, 1, 2, 3, falta 1. Aqui a gente tem 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, falta 1. E por último, 1, 2, 3, falta 1. Beleza, completei todos os carbonos, todos os hidrogênios de todos os carbonos. Agora eu já consigo fazer o que ele quer. Ele fala assim, ó, marque verdadeiro ou falso para as alternativas abaixo. Então a fórmula molecular é C16H12O2N2. Vamos ver isso? Como é que eu faço? Vamos escrever a fórmula do indigo. Quantos carbonos tem? Conta direitinho, cuidado para não se perder, tá? Vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, C16. H. Quantos H? 1, 2, 3, 4, 5. Não conta só os que você colocou, conta todos, tá? 6, 7, 8, 9, 10. Então, recontando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, C16, H10. Quantos oxigênio? Oxigênio a gente tem 2. E nitrogênio a gente tem 2 também. Então, olha só. A fórmula é C16H12O2N2. H12 não, H10. Então, essa aqui está falsa. Alternativa aqui, falsa. Vamos ver a próxima. A estrutura do composto é heterocíclica. O que quer dizer isso? Aqui é um conceito de classificação de cadeia carbônica, tá? Que a gente não viu ainda nessa aula. Mas dá para ter uma noção. Hétero quer dizer diferente e cíclico quer dizer fechado. Quer dizer, é uma estrutura que você tem uma cadeia fechada, né? Um ciclo, né? E você tem heteroátomos. E qual que é o conceito de heteroátomo? O que é normal dentro da cadeia é carbono ligado com carbono. Quando aparece um átomo, por exemplo, igual a esse nitrogênio no meio do caminho aqui, ó, entre dois carbonos, a gente fala que esse carbono, esse nitrogênio é um heteroátomo, quer dizer, um átomo diferente do que se esperava entre dois carbonos. Então ela é fechada e tem heteroátomos. Sim, então essa aqui é uma alternativa verdadeira. Não se preocupe com essa classificação, a gente vai fazer mais aulas sobre classificação de cadeias carbônicas, tá? A sua fórmula molecular é C16H10O2N2. Verdade. A molécula do indigo existem carbonos primários, secundários e terciários. E na molécula estão presentes carbonos secundários e terciários. Como é que eu sei se o carbono é primário, secundário ou terciário? É de acordo com o número de carbonos ligados a ele. Então a gente vai, de novo, por isso que eu fiz duas estruturas aqui, porque aí eu vou escrever em cada carbono aqui se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. E aí você vai ter que olhar para todos os carbonos. Tá? Ah, professor, se essa forma tiver 100 carbonos, tem que olhar para os 100 carbonos, tá certo? Então, vamos dar uma olhada lá. Olha só. Esse carbono aqui, começando com esse,
tá ligado com 2 carbonos, né? Tem 2 do lado dele, ó. Não é número de tracinhos não, tá, gente? É a quantidade de carbono ligado diretamente a ele. Então, tá ligado com 2, ele é secundário. Esse aqui também tá ligado com 2, secundário. Esse aqui com 2, secundário. Esse aqui com 2, secundário. Esse aqui, será que ele é terciário? Cuidado. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono e aqui tem nitrogênio. Conta nitrogênio? Não. Então, esse carbono aqui tá ligado com 2 carbonos. Também é secundário. Tá certo? E esse aqui, professor? Esse aqui tá ligado com carbono para cá, um carbono para cá. Também é secundário. Tá certo? Esse cara aqui tá ligado com carbono para cá, um carbono para cá. Secundário também, tá? Esse aqui tá ligado com um para cá e com um para cá. Secundário também. Esse cara aqui tá ligado com um para cá e um para cá. Secundário também. Já esse cara aqui, ó, ele tá ligado com um para cá e um para cima. Então ele é um carbono terciário, tá ligado com 3 átomos de carbono. Esse aqui não, esse aqui tá ligado só com um carbono para cá e um aqui. Então ele é um secundário. Os outros aqui todos são secundários. Então ele tem carbonos secundários e terciários, não tem carbonos primários. Então a letra D fala que tem carbono primário e não tem carbono primário, então aqui é falso. E a letra C fala que tem carbonos secundários e terciários, então aqui é verdadeiro. Esse é o exercício, tá certo? Se você ainda ficou com dúvida, volta, dá uma analisada melhor no vídeo e vê se você consegue entender melhor a explicação, tá? Vamos agora fazer o próximo exercício, que é o exercício 5 do PET. Então, gente, o exercício 5, atividade número 5, fala para a gente olhar com base na forma estrutural abaixo e determinar a fórmula molecular e também calcular a massa molecular do composto. Então, bem mais simples que o anterior. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Cada ponta ou cada vértice que não tem átomo nenhum escrito tem carbono. Então, a primeira coisa é isso, tá? Coloca carbono nos vértices, nas pontas que estão sem nada, tá? Professor, e aqui? Aqui já colocou, tá? O exercício já colocou. Talvez uma ideia de pegadinha. Então aqui você não vai colocar nada, só onde não aparecer, tá? Ou seja, uma ponta ou um vértice, quer dizer, o encontro de retas que não aparece nada, tem carbono, tá? E o carbono tem que fazer 4 ligações. Então a gente vai completar agora as ligações desses carbonos em vermelho que a gente desenhou com os hidrogênios, sempre hidrogênio. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4 tracinhos chegando nele. Então, já está fazendo as 4 ligações. Não precisa colocar nada. Vamos passar para o próximo. Esse aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, falta um hidrogênio. Esse aqui está fazendo também 3 ligações. Então, falta um hidrogênio. Ó. 1, 2, 3 ligações. Esse aqui, 1, 2. Falta 2. Você pode pôr um para cima e um para baixo, ou você pode escrever só assim, ó, H2. Eu sei que ali são 2 hidrogênios, tá? Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, tracinho nele já está completo. Esse aqui tem 1, 2, 3, então falta 1. Percebe? Então, gente, tem que fazer em todos os carbonos, tá certo? Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, não está faltando nada. Beleza, agora eu consigo responder a primeira coisa, que é a fórmula molecular. Sempre quando ele te perguntar massa, primeiro você vai precisar da fórmula molecular. A fórmula molecular a gente segue a regra do Shom. Primeiro carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, se tiver, tá? Então vamos contar os carbonos. Conta só os que eu pus? Não, é tudo que tem na fórmula, tá? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a fórmula C11. Agora, hidrogênio. Conta com calma, tá? Aqui são 3, então 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Conta todos os elementos, os átomos daquele elemento, tá? Agora, oxigênio. Oxigênio tem só um. Coloca o número 1 aqui? Não, não coloca. Quando é nada, é 1, tá certo? Ok? Aí, então, essa é a fórmula do composto. C11H18O. Agora, vamos fazer a fórmula, a massa molecular do composto. Sabemos aqui, então, que ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A quantidade de cada elemento, 11, 18 e 1. E aí, você vai consultar a sua tabela periódica para achar
a massa atômica de cada elemento para multiplicar e depois, por último, você vai somar. Então, a massa do carbono é 12, veja aí, trazido lá da tabela periódica. O hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Beleza. Aí 12 vezes 11 dá 132. 18 vezes 1 dá 18. E 1 vezes 16, 16. Então a gente faz a conta. 2 com 8, 10. Com 6, 16. Vai 1. 1 com 3, 4. 5, 6. E aqui mais um. 166. Qual que é a unidade? Como ele pediu massa molecular, a gente vai colocar U, tá? Se ele tivesse pedido massa molar, eu ia escrever aqui grama por mol, tá? É isso, gente. Bem simples o exercício, bem tranquilo, tá? Espero que vocês tenham entendido. E se tiver dúvida, coloca nos comentários do vídeo ou então manda mensagem no grupo do WhatsApp que eu criei só para tirar dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau.